Olá, turminha do quarto ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos, muito bem. Que Deus esteja abençoando todos vocês, tá certo? Vamos para a nossa aula, para mais uma aula do nosso, Colégio Presbiteriano de Wagner, a nossa aula virtual, que é Ensino Religioso e Ética, com a sua Projose, que vocês já conhecem. Então, nós iremos começar com o nosso versículo, que está no livro de Provérbios 9, capítulo 9, versículo 12, que diz: se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Zombar é o quê? É fazer brincadeiras de mau gosto com as coisas. Não é verdade? A gente já estudou sobre bullying, né? É algo parecido com bullying, mas é algo assim que tudo você faz brincadeira ou faz pouco, né? Desfaz de algo que você está fazendo. Gostaria de perguntar a vocês, turminha do quarto ano, você alguma vez já fez alguma coisa e alguém ficou rindo da sua cara? Ficou dizendo: palhaço, palhaça, não faça isso, você está fazendo papel de palhaço, não faça isso, kkkk. Alguém já riu da sua cara quando você estava fazendo uma coisa séria? Eu acredito que sim, pois a história que nós vamos conhecer agora é de um homem que foi zombado. Mas deixa eu perguntar a vocês, e quando alguém fez isso com vocês, qual foi a reação? Você foi lá e enfrentou? Ou você continuou fazendo, nem deu liga para eles? Porque sabe qual é o correto? Você não se importar com o que as pessoas falam sobre o que você faz. Se você está fazendo o correto, segundo o coração de Deus, aquelas pessoas que estão zombando, rindo de você, é que não tem Deus no coração e não quer o seu bem, tá certo? Então, se você estiver fazendo o bem, não importa quem está rindo, quem esteja rindo de você, continue fazendo o bem. Pronto. Vocês já ouviram falar num país chamado de Israel? Ok. Israel é um país, tá certo? Cuja capital se chama Jerusalém, tá? Você já deve conhecer, muito citado, tá? Na Bíblia. E lá em Jerusalém tinha um povo, né? Os israelitas, que eram chamados de judeus. Ele tinha um povo esse povo de Jerusalém, grande parte dele foi levado como escravo para um lugar chamado Babilônia, certo? Por que foram levados como escravo? Aquelas pessoas rebeldes que não obedeciam muito a Deus, que estavam ali, se metiam em confusão, eles acabaram sendo levados para serem escravos na Babilônia, um outro país. Preste atenção. Só alguns deles, algumas pessoas que eram muito pobres, que eram muito velhinhos, né? E muito doentes, que foram deixados para trás. Os outros todos foram levados para a Babilônia. Tinha um homem chamado Neemias. Lembre-se bem desse nome, tá? Neemias. Neemias, ele também foi levado juntamente com esse povo, certo? Apesar do povo ter desobedecido, né? Neemias também foi no meio desse povo aí. Preste atenção. Ele foi para o cativeiro, foi ficar preso e ser feito de escravo. Mas Neemias, mesmo tendo ido no bolo lá, da galera, ele não se esqueceu de Deus e de obedecer a palavra de Deus. Então, naquela terra distante, Neemias, como ele era uma pessoa muito correta, apesar dele ter ido, junto com o povo, ele foi parar lá e ele acabou sendo funcionário do rei. Ele era o funcionário de confiança do rei da Babilônia. E aí, gente, ele era funcionário, ele era copeiro, né? Ele servia o rei. Outro dia ele foi servir o rei, tá certo? A mesa do rei. A Pro tem aqui, tá? Olha, estão vendo? Ele foi servir o rei. Vocês estão vendo a carinha de Neemias? Neemias é esse aqui, que está servindo, tá? Aí o rei perguntou assim: por que você está tão triste? Qual o motivo da sua tristeza? É uma novidade, né? O rei perguntar ao copeiro. Aí Neemias falou, que ficou sabendo: olha, meu senhor, eu fiquei sabendo que a cidade do meu povo que ficou lá para trás foi totalmente destruídas e que as muralhas que protegiam a cidade de Jerusalém também foram destruídas. Gente, as muralhas eram uma forma de proteção
que as cidades antigas tinham, tá? Vocês já ouviram falar da muralha da China? Lá na Ásia? Ok. Em Jerusalém também tinha as muralhas. A muralha da China foi feita para proteger, né, a China, todo o território chinês contra o ataque dos inimigos. Então, nas outras cidades também eram comum ter essas muralhas. Não tem as fiscalizações que temos hoje, não temos as tecnologias avançadas que temos hoje. Então, a forma de proteger eram que as muralhas. Então, Neemias ficou sabendo que lá em Jerusalém a cidade tinha sido destruída porque as muralhas também haviam sido destruídas. Então, preste atenção. Aí o rei perguntou a Neemias, mas o que é que eu posso fazer? Então, Neemias apenas pediu ao rei que voltasse para sua terra. Falou, olha, deixe-me voltar para minha terra para eu conseguir reconstruir as muralhas e quem sabe reconstruir a cidade de Jerusalém. O rei gostava muito de Neemias, porque Neemias era um homem temente a Deus e ele fazia tudo que era correto. Então, o rei atendeu o pedido de Neemias e deixou Neemias voltar para Jerusalém. Deixou Neemias voltar e também ainda enviou soldados para a proteção de Neemias, para acompanhar Neemias até a sua terra, que é Jerusalém. Era Jerusalém. Gente, quando Neemias chegou lá, ele ficou impressionado com a destruição da sua cidade. Ficou muito, muito, muito triste. E quando ele viu aquilo tudo, Neemias, a primeira coisa que Neemias fez, ele achou que devia fazer logo, era reconstruir a muralha para os inimigos não irem atacar aquele local, né? Porque as muralhas eram muito importantes, como a Pró disse, para proteger a cidade contra os inimigos. Então, quando Neemias, juntamente com seus ajudantes, né? Neemias, tinham pessoas lá ainda, mesmo a cidade destruída, Neemias, ele encontrou algumas pessoas que ajudassem, tementes a Deus também, tá certo? Então, quando Neemias começou a preparar o trabalho para a reconstrução, preste atenção no que a Pró perguntou primeiro. Se você já fez alguma coisa, os outros ficaram caçoando de você. Quando Neemias começou a reconstruir a muralha lá com seus ajudantes, né? Neemias pediu orientação de Deus. Deus, assim, deu orientação, orientou Neemias e Neemias começou a fazer essa construção, tá? Mesmo com a cidade destruída. Chegaram 2 homens chamados Tobias, tá? E Gesem. Preste atenção. Esses 2 homens, eles eram inimigos do povo de Deus, preste atenção. Eles ficaram sabendo que Neemias tinha voltado, que Neemias era um judeu, que tinha voltado da Babilônia só para ajudar aquela cidade. Como eles não acreditavam muito em Deus ou não gostavam do povo de Deus, eles começaram a rir da cara de Neemias. Eles começaram a caçoar, dizendo, isso não vai dar certo, porque o rei não vai permitir. Vocês estão desobedecendo o rei. E aí, gente, mas Neemias e seus companheiros, eles não desistiram. Eles continuaram a obra. Quando eles viram o Tobias e o Gesem, né? Eles viram que Neemias continuou a obra, mesmo eles caçoando de Neemias, eles começaram começaram a menosprezar a obra e dizendo bem assim, o que é que esses judeus, Neemias e aqueles ajudantes eram judeus, o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que estão oferecendo sacrifício? Porque naquela época as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus, né? Para fazer algum pedido. Aí eles disseram, será que eles estão oferecendo sacrifício a Deus? Será se eles fazendo isso, eles vão conseguir fazer essa obra? Eles estão enganados. Será que dos montões de entulhos de pedras que tem lá, que foram queimados, será que eles vão conseguir, daqueles entulhos lá que foram destruídos pedras para fazer uma muralha? A muralha tem que ser pedras fortes. Eles começaram a colocar mau gosto, começaram a tentar colocar Neemias para baixo. E Tobias ainda disse mais para Neemias, que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Ele disse que a muralha que Neemias iria construir ia ser tão mal feita que até uma raposa ia derrubar. Olha só, viu, gente? Mas Neemias, ele era sábio, ele sabia lidar com as palavras. Olha que Neemias ouviu tudo aquilo.
Neemias, ele não enfrentou, ele só orou a Deus. A oração de Neemias foi assim, ó. Ó nosso Deus, escuta como eles estão brincando com nós, como eles estão caçoando de nós. Faça que essa zombaria, que essa brincadeira de mau gosto todo, caia sobre a cabeça deles mesmos, ou seja, aquele mal que eles estão provocando que volte para eles mesmos. E confiante no Senhor, Neemias continuou a construção. Mas os inimigos, ó, não ficaram satisfeitos. Viu que Neemias estava continuando a construção. Eles começaram a se reunir. E aí eles combinaram, sabe o quê? De atacar, certo? De atacar Neemias e os seus ajudantes e provocar uma confusão. Mas Neemias, junto com o seu povo, orou e vigiou. E a vitória veio, eles não foram atacados. Neemias, ele conseguiu. Eles até tentaram atacar, mas Neemias conseguiu completar a construção junto com o povo de Deus. Construiu as muralhas, né? Porque, gente, porque a mão do Senhor estava com eles. Em nenhum momento Neemias deixou aquelas pessoas que estavam lá rindo dele atrapalhar a obra que ele estava fazendo. Então, olha que exemplo maravilhoso de Neemias, da turminha do quarto ano. E eu espero que que vocês também sigam o exemplo de Neemias. E quando vier alguém querendo rir de nós, quando estamos fazendo uma coisa correta, a gente deixa para lá. A gente ora a Deus e peça que Deus faça o que for melhor na vida daquelas pessoas. É assim que a gente deve fazer e não enfrentar. Devemos seguir o exemplo de Neemias, tá? Mesmo diante da zombaria dos inimigos, ele não se desanimou. Além da gente continuar a fazer o nosso trabalho, nós não devemos nunca desanimar, certo? Mas eles continuaram firmes e eles completaram aquele trabalho muito importante, né, que era a construção das muralhas de Jerusalém. Então, que você que está aí assistindo a nossa aula, que você possa, assim, nunca desanimar quando alguém zombar de vocês, tá certo? Ou quando alguém ri, quando alguém caçoar de vocês, né? Pois se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver fazendo o que é certo, Deus, ele vai lhe abençoar, sempre. Confie nisso, tá bom? Que Deus lhe abençoe. A Pró mandou uma atividade, tá certo? Porque o povo de Deus havia sido levado para o cativeiro, lembra aí? Eles estavam desobedecendo a Deus, né? A sua cidade foi destruída. A Pró vai tirar foto, certo, da lição e colocar aqui no grupo, para que vocês, se quiserem ler, para dar uma revisada e responder as atividades, vocês estejam à vontade, tá bom? Um beijo enorme, um bom dia para vocês, Deus abençoe a vida de cada um e continue firmes, faça aquilo que Deus tocar no seu coração, não importa o que os outros forem pensar de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.